Olá, meus queridos, estamos iniciando um novo ano litúrgico, o ano litúrgico B, que terá o evangelista Marcos como o principal evangelho dos domingos do tempo comum deste ano litúrgico, e estamos começando também nossa caminhada em direção ao Natal. Estamos nos preparando para o primeiro domingo do Advento. E a liturgia de hoje nos propõe o seguinte tema: estamos nas mãos de Deus. Vou repetir o tema da liturgia de hoje. Estamos nas mãos de Deus. A liturgia do primeiro domingo do Advento apresenta-nos os últimos 5 versículos do capítulo mais difícil do Evangelho de Marcos, o capítulo 13. Tão complexo que o próprio evangelista escreve neste capítulo: o leitor entenda. Está lá no versículo 14 do capítulo 13. O leitor entenda. O próprio autor coloca essa frase. O que Jesus diz de extraordinário e difícil neste capítulo? Ora, Jesus anuncia que toda instituição que não favorece o ser humano e que não realça o humano está destinada a desaparecer. Para que desapareça, Jesus precisa da colaboração dos seus discípulos, que anunciam a boa nova e, portanto, farão desaparecer todas as notícias falsas e deixarão claro que são mentiras. Naturalmente, o poder que se sente ameaçado não fica parado, mas começa as perseguições, até mesmo mortais. Mas Jesus garante aos seus discípulos: não se preocupem, porque entre aqueles que perseguem em nome de Deus e aqueles que são perseguidos, Deus está ao lado destes últimos. Basta confirmar as últimas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. E também quanto ao vosso fim, conforme encontramos no versículo 32, que é o versículo anterior ao texto da liturgia de hoje, não vos preocupeis porque o Pai o sabe. Ou seja, o nosso destino, a nossa vida é conhecida pelo Pai. Estamos nas mãos do Pai. Portanto, máxima serenidade. É isso que Jesus Cristo está nos propondo. Não é um evangelho de medo, mas de serenidade e esperança. Comecemos a lê-lo então. Capítulo 13 de Marcos, versículo 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Ora, depois Jesus, e aqui o evangelista apresenta a formulação das suas palavras com 2 imperativos para sublinhar a importância. O primeiro é: tende cuidado, e o segundo imperativo é: ficai acordados, ou ficai atentos. É um convite a ficar acordado. Por quê? Porque ele diz: não sabeis quando chegará o momento. Na língua grega, usavam-se 2 expressões para indicar tempo. Uma que também conhecemos na língua portuguesa, porque entrou em nossa linguagem. É o termo grego kronos, do qual deriva a cronologia, o cronômetro, e indica o tempo em sua forma quantitativa, mensurável, no sentido numérico. O outro termo grego para tempo é kairos. O que era kairos? Na mitologia grega, o kairos era um jovem, uma divindade que estava completamente nua, tinha asas nos pés, estava sempre correndo, era careca e tinha um topete na testa. Quando ele vinha em sua direção, ou você o agarrava na hora, ou ele se perdia completamente. É daí que vem a expressão que todos nós conhecemos e usamos: aproveitar uma oportunidade imediatamente. De onde ela vem? Deriva precisamente dessa mitologia. No Evangelho de Marcos, esse termo kairos é usado 5 vezes para indicar urgência. Qual é esse momento oportuno que o kairos se refere? O que é este momento precioso, esta oportunidade que não podemos perder? É aquele em que o Senhor vem ao nosso encontro e nos oferece o seu amor e a sua vida de uma maneira nova. Cabe-nos acolher este amor e esta vida e saber formulá-la em novas formas. Agora leiamos os versículos de 34 a 37, sempre do capítulo 13 de Marcos. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis
quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Depois, então, Jesus, por 3 vezes, convida a estar vigilantes. Diz vigiai, vigiai, vigiai. Essa mesma expressão a encontraremos por 3 vezes no próximo capítulo de Marcos, quando da cena do Getsemane, em Marcos 14, de 32 a 42, quando Jesus pede novamente aos seus discípulos para vigiarem, ou seja, ficarem acordados. Como ele disse antes. Por isso, temos que ficar acordados. Mas acordados por quê? Ora, dormir na linguagem bíblica significa não estar interessado no que está acontecendo. É ter a mente em outro lugar, ocupada com outras coisas. Por isso, Jesus convida-nos a sermos solidários para com Ele, a fim de realizarmos com Ele e como Ele esta mudança na sociedade. Uma sociedade onde o que é humano emerge cada vez mais, porque Deus está em nós. E este Deus se manifesta em nós não quando subimos ao céu, mas quando mais somos humanos. Quanto mais humanos somos, mais o divino se manifesta em nós. Essa é a grande verdade do Evangelho. Bom, após essa reflexão que nos foi oferecida por Frei Alberto Maggi, eu proponho agora a minha meditação. E começo citando uma frase de Thich Nhat Hanh, um monge budista, pacifista, escritor e poeta vietnamita. Diz esse monge: muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Repito, muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Pois bem, é deveroso constatar uma incômoda realidade. A maioria das pessoas que se diz cristã, ou seja, seguidora de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, dorme. Isso mesmo. Sim, percebemos isso nas seguintes atitudes tão comuns. Primeiro, os tais cristãos distraídos com suas próprias vidas, com o seu próprio bem-estar, não têm interesse por aquilo que se passa com as demais pessoas e com o nosso mundo. Segunda atitude, esses cristãos que são passivos na comunidade não encaram a missão de anunciar o reino de Deus como tarefa de todos os batizados, mas somente pensam que essa seja uma tarefa dos consagrados para essa finalidade. Padres, freiras, monges, missionários, etc. Outra atitude, esses cristãos se preocupam com o fim do mundo, o fim dos tempos, a sua morte, porém não se empenham em viver concretamente o reino proposto pelo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Se a maioria dos cristãos vivesse desperta, acordada, vigilante, o mundo certamente seria outro, seria bem diferente. Não nos esqueçamos que cada um de nós recebeu uma tarefa, uma função, por parte do Senhor da casa, o chefe da família, a qual pertencemos, isto é, a Igreja de Jesus. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, como está lá no capítulo 34 do Evangelho de hoje. Portanto, na Igreja de Cristo, na família dele, todos têm função, importância e atividade. Todos os fiéis são necessários. Passou da hora de a Igreja desmantelar o clericalismo que ainda vigora em seu interior, separando aqueles que mandam, que governam a Igreja, que são papa, bispos, padres, religiosos, religiosas, e aqueles que obedecem, recebem orientações. É por isso que a nossa Igreja não experimenta tanta criatividade e iniciativas. Os cristãos leigos vivem na dependência e sujeição às ideias, iniciativas e propostas dos clérigos. Há receio, temor e até mesmo medo de se tomar iniciativas no interior de nossa igreja. Isso atravanca, torna a resposta da nossa igreja aos desafios dos tempos atuais muito mais lenta e ineficiente. Na casa de Jesus, que é a igreja, há um só mestre e Senhor, o próprio Jesus Cristo. E a fidelidade a Ele e ao seu projeto é o que há de mais importante.
O fundamental é atuarmos para que o reino de seu Pai comece a tornar-se realidade já, aqui e agora, neste mundo em que vivemos. Reflita com carinho sobre isso. E agora te convido, você que está nos acompanhando, a fazer conosco essa oração que conclui a meditação do Santo Evangelho deste primeiro domingo do Advento. Você vai ver o texto já aí na sua tela. Ó Deus Pai, nós te damos graças por teu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos elevar e nos colocar no justo caminho. Quando desperta em nossos corações a sede de oração e de caridade, tu nos preparas para o amanhecer daquele novo dia em que nossa glória se manifestará junto com todos os santos na presença do Filho do Homem, que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. A você, minha querida, meu querido, um abençoado domingo, um ótimo início de Advento e uma excelente preparação ao Natal.